Ora bem, pessoal, voltamos. Tomei a liberdade de fazer aqui umas coisas antes de reiniciar. Vocês apagam tudo o que está no cenário, desde o player quando é possessed, às plataformas, porque agora vamos trabalhar só com C++. E aqui vocês apagam a referência que existe, também retiram aqui o possess. Mais tarde viremos aqui. Bem, também abri o Visual Studio. Para abrirem o Visual Studio chegam aqui a File, Open Visual Studio, ele vai-vos abrir o Visual Studio. Vou criar um erro de propósito numa das classes que já tenho aberto, para compilar mais rápido. Já agora vou dar build uns tantos, porque isto... Uh, o problema é que eu não quero isto. Ok. Eu já tinha apagado isto. Não. Ok. Pessoal, vamos ter que fazer aqui um... Ter que apagar aqui algumas coisas. Ah não, mas não é necessário, julgo eu. Vamos criar o erro nesta classe. Isto porque eu já tinha estado aqui a fazer umas experiências e acabei por ter que apagar. Mas em princípio... Ok. Vou dar build outra vez. Enquanto isto acontece. Isto provavelmente são coisas que vocês não terão que fazer, por causa que eu tive que fazer. Ora bem, agora vamos à nossa pasta. Vamos a Basetooth, Third Person Basetooth, que foi o que já que tínhamos criado. E atenção que, como eu já tinha dito noutros tutoriais, o conhecimento destes tutoriais é cumulativo, ou seja, vocês vão ter que, convém verem do início ao fim, porque existem includes e certas coisas que eu faço que só tenho que fazer uma vez, é escusado estar a fazer mais que uma vez para vários projetos, por isso convém vocês, e até porque a dificuldade destes tutoriais é um bocado progressiva, logo convém que vocês vão acompanhando o que se tem vindo a fazer nos tutoriais. Ora bem, agora create C++ class derived by third person base, ok. Depois o que vamos fazer vai ser o seguinte: vamos criar tut plot puzzle cpp char, para sabermos que é a nossa char. Depois vamos criar uma pasta. Vamos criar uma pasta. Oi. Uma nova pasta. Mas não aqui. Era bem aqui que eu estava a imaginar. Ok, sim. O nosso tut. Já é uma pasta. E vai ela se chamar plot puzzle tut. Dentro dela clicamos OK, create, e agora com o build feito eu suponho que, como ele já registava aquele erro, vai ser muito mais rápido de criar a classe. Eu provavelmente já disse isto noutros tutoriais, mas o próximo será um on-rail shooter. Enquanto que este tutorial é mais direcionado a... Nós queremos um actor. Queremos plot c pp. Escolher a pasta. E a pasta será esta.
ok, create. E o próximo tutorial, enquanto que isto é direcionado a timelines, o próximo tutorial vai ser dedicado a Matinee. Eu acho que o Matinee é uma grande ferramenta deste motor que serve para mil coisas, mesmo para tornar até o jogo artisticamente mais bonito, e vocês vão perceber o porquê ao verem o Rail Shooter. Eu acho que até consegui um bom resultado dentro do pouco tempo que tive para estudar aquilo. Bem pessoal, uma vez que temos as classes criadas, podemos nos dirigir de imediato para o código. Posso apagar isto, posso dar build para ter tudo correto, e posso apagar esta classe, e as classes que agora vamos utilizar vai ser esta, que será a nossa plataforma, será com certeza a classe maior que vamos trabalhar. Ok, eu já abri este, quero este. Ok. E já temos as nossas classes aqui. O build está feito, está tudo correto. A primeira coisa que vamos ter que fazer, vou abrir a nossa classe também Based Third Person Tut, porque eu acho que ela nos vai ser útil, não para que não que tenhamos que escrever código, mas porque vamos precisar de dar inherit a algumas funções daqui. Bem, começando pelo início, temos que começar pelos nossos .h, mas primeiro que tudo eu vou incluir já as classes plat, include plat cpp .h, e aqui vamos fazer hashtag include tut plat puzzle share cpp.h. Ok, uma vez que já tínhamos isto incluído, porque vamos precisar de andar para trás e para a frente com isto, vamos agora criar o nosso header. Quer dizer, eu na realidade nem vou precisar disto. Na realidade vou precisar é disto. Vou meter tudo para aqui. Vou já abrir o meu estudo inicial para ser mais rápido. Pois é. Eu aqui enganei-me. Por algum motivo enganei-me. Ok, vou já abrir o header também. E agora precisamos da nossa plataforma, que deverá andar por aqui. Ou não. Será que deixei no Third Person Base? Não. Deixei, está aqui. Infelizmente enganei-me por algum motivo ao criar esta classe no meu estúdio, então tive que redirecioná-la aqui. Basicamente, quando vocês se enganam, têm que dizer, ok, a localização da minha pasta está aqui e eu quero incluir isto. Por isso, e eu acho que aqui igualmente, sim, aqui igualmente. Bem, e foi basicamente o que fizemos de um lado para o outro. Ora bem, vamos começar pelo nosso character, vamos criar o nosso construtor. Character. E para criar o nosso construtor, basicamente temos que copiar isto. Não, sorry, temos que copiar isto, colar, meter isto dentro do public, os pontos. Depois, como vocês bem sabem, precisamos de criar as nossas funções para saltar, por isso void jump test,
nossa função que vai ser para o nosso input de animation action 1 void animation action 2, ok? Depois teremos que criar algo que vai ser visto pelo nosso editor e podemos chamar e escrever no nosso, porque se vocês bem se lembram, no nosso Anime Blueprint nós temos que ter acesso a isto, logo bool jumping, depois Ctrl V, bool double jump. Depois vamos ter que ter um array para as nossas plataformas, como fizemos anteriormente. T-array class plat cpp plat. Depois vamos ter que fazer o override do nosso input component. Isto é simples. Vocês podem ir a outra classe qualquer dos tutoriais anteriores que vocês já obtêm exatamente este mesmo resultado. Depois temos que fazer uma função para o nosso Capture Platform para as plataformas comunicarem com o nosso character. Capture Platform plus a plot cpp. Aqui enganei-me, falta-me um way de actor, não se esqueçam disso. Cpp plot. Depois precisamos de um Spring Arm e afins. Não precisamos desta parte de Blueprint Read Only, é relativo, é mesmo relativo. Depois U Spring Arm Components Spring. Next up, quer dizer, vamos copiar já este, vou usar por cima. Este será uma U camera components cam. Ora bem, já acabamos de criar tudo aquilo que necessitamos. Vamos já incluir as funções e afins. Agora para criar a inheritance do nosso ponto H. Já temos o construtor feito. Nunca esquecendo o nosso super. Pois. Pois outra função que precisa também de atenção, eu já posso passar para este lado para vocês irem vendo o que é que vamos adicionar aqui. Depois precisamos do nosso input component.
depois super, os pontos, 7, só copiar isto, colar, retirar isto, ok. Vocês podem ver que é exatamente aqui o que se passa, é exatamente isto. Super ali está-me a dar erro, mas não há muito stress. Pronto pessoal, se calhar vamos já adicionar a função que vai ser utilizada nos nossos, quando nós chamamos as plataformas, e que vai ser a nossa Action 1 e Action 2, para assim já estar pré-estabelecido e nós não nos termos que preocupar muito com isso. E ora bem, void, clicar aqui, void action 1, void action 2. E aqui estão as duas funções, e estas serão as únicas funções que vamos precisar aqui. Vamos implementá-las já. Ok. Vamos copiar aqui isto. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Ok pessoal, acabamos de implementar as nossas funções, ou seja, agora temos acesso a elas por completo. Vamos só acrescentar aqui algo, super, acabamos por já ter isto feito e não temos que nos preocupar mais com isto. Bem, vamos começar pelo nosso construtor, e vamos definir o Spring Arm. Só ver o nome que lhe dei, já não me lembro. Foi só Spring create default sub object u Spring Arm components. Depois precisamos de Spring igual a false. Depois inicializemos a câmera, que será igual a create default sub object u camera components. Cam false Spring touch to root components. Hoje root component cam touch to Spring. Ok. E assim temos o nosso construtor feito. O jumping, a função de jump é muito fácil. If jumping, se for verdadeiro, if
double jump. E para vos reavivar um pouco a memória, também não custa nada, vamos ao nosso tutorial, Puzzle Tut, só para vos reavivar um pouco a memória, para quem está a tentar interligar uma coisa com a outra. Hello warning. Whatever, isto não é um warning